ateísmo é entendido como a negação da existência de divindade. Eles têm raízes profundas na história da humanidade, mas seu desenvolvimento como movimento intelectual e cultural ocorreu de maneira fragmentada e muitas vezes oportunista. A sua ascensão não foi apenas fruto de um pensamento racional autônomo, mas também de um conjunto de fatores sociopolíticos que favoreceram então a rejeição do pensamento religioso em favor de uma visão materialista e cientificista. Esse vídeo tem como objetivo analisar então as origens do ateísmo, seus principais percussores, sua associação com o domínio científico e, finalmente, demonstrar como seu surgimento não foi um ato de honestidade intelectual, mas um movimento reativo e infiel à própria busca pela verdade. Além disso, serão feitas duas críticas aos ateus modernos e militantes, abordando então o seu dogmatismo e seu proselitismo agressivo. Seria bom que nós entendêssemos que o ateísmo não surgiu de forma homogênea na história da humanidade. Diferentes culturas apresentaram formas de ceticismo e materialismo, mas a negação total da existência de um Criador sempre foi uma posição marginal até a modernidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, pensadores como Demócrito, Epicuro desenvolveram ideias materialistas que, embora não fossem explicitamente ateístas, minavam completamente a necessidade de deuses para explicar a realidade. Epicuro, por exemplo, sustentava que os deuses existiam, mas eram indiferentes ao mundo humano, enquanto Demócrito propôs uma visão atomista do universo, reduzindo toda a existência a partículas físicas em movimentos. No entanto, mesmo entre filósofos mais céticos, a ideia de um princípio ordenante, ou logos ou uma inteligência superior, raramente era completamente descartada. A maior parte das sociedades antigas não apenas aceitava a existência de deuses, mas via na religião um elemento essencial para a ordem moral e social. Durante a Idade Média, o ateísmo praticamente inexistia como corrente de pensamento estruturada. O conhecimento estava amplamente vinculado à teologia, e até mesmo grandes pensadores racionalistas, como Tomás de Aquino, buscavam harmonizar a fé com a razão. No Renascimento e na Revolução Científica, começaram a abrir espaço para um pensamento mais crítico em relação às explicações religiosas tradicionais. Autores como Maquiavel e Giordano Bruno trouxeram ideias que desafiavam a autoridade da Igreja, mas ainda assim não formulavam um ateísmo explícito. Foi apenas no século XVIII, com o Iluminismo, que o ateísmo começou a tomar uma forma como um movimento intelectual mais definido. Pensadores como Denis Diderot ou Paul-Henri Thierry Holbeck rejeitaram explicitamente a existência de Deus, alegando que a religião era um obstáculo ao progresso humano. No entanto, essa postura não foi fruto apenas de um raciocínio neutro, mas de uma reação contra a estrutura política e social dominada pelo cristianismo. Ou seja, o ateísmo moderno não nasceu de uma busca sincera pela verdade, mas sim como uma ferramenta ideológica para contestar o poder e a moral religiosa. Muitos iluministas não estavam preocupados em investigar de forma genuína se Deus existia ou não, mas sim em combater a influência da Igreja, frequentemente lançando ataques desonestos e generalizações injustas sobre a fé. A partir do século XIX, com o avanço das ciências naturais, o ateísmo ganhou um novo fundamento: a ideia de que a ciência poderia explicar tudo sem necessidade de um criador. A publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin, em 1859, foi um dos eventos mais marcantes na associação do ateísmo com a ciência. A teoria da evolução forneceu um mecanismo naturalista para a diversidade da vida, desafiando a narrativa criacionista tradicional. Embora Charles Darwin pessoalmente nunca tenha se declarado ateu, muitos de seus seguidores utilizaram sua teoria para promover o materialismo radical, sugerindo que a biologia eliminava qualquer necessidade de Deus.
Filósofos como Nietzsche e Karl Marx tomaram essa perspectiva como base para rejeitar abertamente o teísmo, argumentando que a crença religiosa era uma ilusão prejudicial. Um dos principais erros dos ateus modernos foi transformar a ciência em uma espécie de religião secular. O cientificismo é a crença de que apenas a ciência pode fornecer conhecimento válido sobre a realidade, descartando então completamente outras formas de saber, como a filosofia e a própria teologia. Essa postura ignora o fato de que a própria ciência tem limitações e não pode responder a todas as questões existenciais. Além disso, muitos dos maiores cientistas da história, incluindo Isaac Newton, Johannes Kepler ou Louis Pasteur, eram profundamente religiosos, o que mostra que não há uma oposição inerente entre a ciência e a fé. Então, através de uma análise lógica extensa, a história do ateísmo fica clara que seu surgimento não foi fruto de uma busca honesta pela verdade, mas sim de um conjunto de reações políticas, ideológicas e culturais contra a religião. No Iluminismo, o ateísmo foi impulsionado mais por um desejo de enfraquecer o poder da Igreja do que por uma análise racional e profunda sobre a existência de Deus. No século XIX, foi usado para justificar ideologias materialistas, como o comunismo, que promoveu perseguições religiosas e tentativas de erradicar a fé da sociedade. No século XX, regimes ateístas como o da União Soviética e da China mostraram que, longe de trazer liberdade, o ateísmo militante pode levar ao autoritarismo e à perseguição. Ao meu ver, isso demonstra claramente que o ateísmo não surgiu como um caminho puro de busca pela verdade, mas sim como uma ferramenta de ruptura, muitas vezes desonesta com a tradição religiosa. Os ateus militantes frequentemente acusam os religiosos de serem dogmáticos, mas ele próprio adota postura igualmente inflexível. Muitos afirmam que Deus não existe com uma certeza absoluta, sem reconhecer que essa afirmação é, na verdade, indemonstrável. Além disso, muitos ateus modernos se recusam a debater a possibilidade da existência de Deus de forma aberta, tratando qualquer argumento teísta como desprezo e sarcasmo, o que demonstra falta de verdadeira honestidade intelectual. Muitos ateus militantes se comportam exatamente como missionários religiosos, mas de forma negativa. Em vez de apenas rejeitar a crença em Deus para si mesmo, eles buscam converter outras pessoas ao ateísmo, frequentemente recorrendo à ridicularização e ataques pessoais contra crentes. Essa postura não apenas revela insegurança quanto às próprias crenças, mas também trai a suposta racionalidade que eles dizem defender. Um verdadeiro pensador livre não sente necessidade de atacar constantemente quem pensa diferente. Ficou bem claro que o ateísmo, longe de ser um movimento puro e honesto, tem raízes em revoltas ideológicas e política contra a própria religião, e não em uma busca genuína pela verdade. Seu domínio sobre a ciência foi conquistado através de uma deturpação do método científico, e seus militantes modernos demonstram os mesmos vícios que criticam nos religiosos: dogmatismo e proselitismo agressivo. Se o ateísmo realmente fosse uma conclusão lógica inevitável, ele não precisaria de militância. Ele simplesmente se imporia por sua própria força argumentativa. O fato de que precisa constantemente atacar a religião para se justificar mostra que, no fundo, ele não é tão seguro de si quanto pretende ser. E se você seguiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente. E lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!